Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula da unidade 2, a importância da estrutura e funcionamento da escola da educação básica. Quais são os tópicos desta aula? Nós vamos tratar sobre estrutura e funcionamento, conceitos básicos, sobre a política de educação nacional, a Lei de Diretrizes Básicas, de número 9.394/96, falar sobre níveis de ensino e a importância do espaço físico escolar. Nossa aula ela tem como referência os autores Vieira, Silva, Andrade, Queiroz e outros, certo? O que esses autores falam sobre estrutura e funcionamento? Então, a estrutura e o funcionamento de uma escola dizem respeito à organização do sistema escolar. Então, o que se entende por estrutura? Então, se entende por estrutura os prédios, instalações físicas, como bibliotecas, laboratórios, sala de aula, quadra, banheiro e etc. Né? São os diferentes espaços físicos da escola. Em relação ao funcionamento, nós vamos ver que o funcionamento de uma escola vai depender da sua estrutura, certo? Uma escola em funcionamento, ela tem a presença de quê? Para ela funcionar? Funcionários, né? Servidores, professores, alunos, coordenadores e etc. Bom, em se tratando de legislação, nós temos a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma política pública, né? É uma política de educação, e ela vai definir a organização e funcionamento da educação brasileira. Então, a LDB é que define as regras a serem seguidas nas políticas educacionais, no caso, né, nosso país. Então, ela é que é a nossa referência legal, que todos nós precisamos conhecer essa legislação, certo? Esse assunto que vai tratar sobre a estrutura e funcionamento da educação básica, é importante saber o que é essa educação básica, certo? Quando é que começa a ser veiculada essa expressão educação básica, que foi incorporada ao discurso da política educacional? Então, nós temos aí como referência o ano de 1980, né? Então, com a Constituição de 1988, vai desaparecer as expressões ensino de primeiro e segundo grau. Eu estudei ainda, né? Aqui uma particularidade, eu estudei sobre essa nomenclatura. Eu fiz o primeiro e segundo grau, certo? Logo, bem pertinho, né? Certo? Então, essas expressões ensino de primeiro e segundo grau desapareceu da Constituição, e na Constituição de 88 surgiram outras denominações, como ensino fundamental, creche, ensino médio e pré-escola. Então, tudo isso, né, pré-escola, ensino fundamental e médio, é tudo chamado de educação básica. Então, qual é a finalidade da educação básica? Ela tem como finalidade o desenvolvimento do educando, visando assegurar a formação comum necessária ao exercício da cidadania
e o desenvolvimento de meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores, certo? Aí essa aí essa finalidade está colocada no artigo 22 da LDB 93/94/96, certo? Então, a educação básica, ela é formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Destacando aqui que a educação infantil compreende a creche e a pré-escola, certo? Muito bem. Em seu artigo 29, a educação infantil, ela, como eu falei, ela é compreendida como primeira etapa da educação básica, definindo-se em 2 momentos distintos em seu âmbito, de 0 a 3 anos de idade, quando a educação é ofertada em creches ou entidades equivalentes, e de 4 a 6 anos de idade, quando a educação ocorre na pré-escola. O ensino fundamental consiste na segunda etapa da educação básica para alunos na faixa etária de 6 a 14 anos e objetiva a formação básica do cidadão. Tal formação é efetivada mediante o cumprimento de um conjunto de requerimentos. Então, que requerimentos são esses? 1. Desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meio básico o pleno domínio da leitura e da escrita e do cálculo. 2. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 3. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. 4. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Esses requerimentos, essas finalidades aí do ensino fundamental, estão dispostos na LDB 93/94 no artigo 32 do inciso de 1 a 4. Bem, em relação ao ensino médio, este consiste na terceira etapa da educação básica, para alunos de 15 a 17 anos aproximadamente. Conforme a Constituição Federal de 1988, previa a progressiva expansão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Artigo 208, inciso 2, como dever do Estado, certo? Então, lá na LDB, prevê a progressiva expansão da obrigatoriedade. Então, quer dizer que ainda, salvo engano, ainda não é obrigatório. A oferta do ensino médio ele está se expandindo para a obrigatoriedade, certo? Diante da reestruturação do Estado e da redefinição de suas obrigações sociais, esse artigo é reescrito na Emenda Constitucional número 14/96 como progressiva universalização do ensino médio gratuito. Progressiva, certo? Não é de imediata. Progressivamente, o Estado terá como obrigação universalizar, né, o ensino médio gratuito. Ou seja, todos os alunos nessa faixa etária de 15 a 17 anos deverão estar no ensino médio. Então, a análise, a crítica que se faz é que, ao retirar o termo obrigatoriedade, o dever do Estado passa a ser o de universalizar o ensino médio gratuito. Este nível de ensino passa a ser definido como etapa final da educação básica. Artigo 36 e 35 e 36. A nova LDB 93/94/96, a nova, não é, gente? É a atual. A nova, que a gente fala, em relação às demais, mas essa de 96 pretende contribuir para a construção de uma identidade unificadora desse nível de ensino.
Então, as finalidades diretrizes curriculares desse nível são assim definidas. Então, quais são a finalidade do ensino médio? Né? Consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudo. B. A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições ou aperfeiçoamento posterior. C. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. D. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando-o com a prática no ensino de cada disciplina. Está lá no artigo 35 da LDB. Então, vejam, todas essas finalidades aí estão presentes, devem ser alcançadas até o final do ensino médio. Os alunos devem, né, ter incorporado todas, a escola deve ter dado conta de cumprir essa formação desses alunos. Além da educação básica, em relação à organização do sistema de ensino, nós temos também, no sistema de ensino, nós temos a educação superior. Então, nós temos a educação básica, temos essas duas etapas, a educação básica e a educação superior. A educação superior tem como algumas de suas finalidades o estímulo à criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo. Incentivar o trabalho de pesquisa, a investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e divisão da cultura. E, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive. Ela abrange cursos sequenciais nos diversos campos do saber, cursos de graduação, de pós-graduação e de extensão. O acesso à educação superior ocorre a partir dos 18 anos e o número de anos de estudo varia de acordo com o curso e sua complexidade. Isso está na LDB, no artigo 43, certo? Bom, além desses níveis, nós vamos ter algumas modalidades, como, por exemplo, a educação de jovens e adultos, que é uma modalidade da educação básica nas suas etapas fundamental e média, destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade própria. LDB, artigo 37. A LDB concebe a educação também profissional como uma modalidade, como uma ação voltada para o permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Então, nós temos esse autor que diz, para uma melhor compreensão, né, do que seja a estrutura, né? Então, a estrutura é o que sustenta uma escola, a estrutura administrativa e normativa, certo? Então, essa estrutura administrativa e normativa, ela vai compreender os elementos não materiais, como as normas, os diplomas legais, a metodologia de ensino, as entidades mantenedoras, poder público, entidades articulares. E a administração, aí está no âmbito, né, da esfera, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. A nível federal, nós temos o Ministério da Educação, certo? Nós temos o Conselho Nacional de Educação. No âmbito do Estado, nós temos secretarias estaduais de educação, os conselhos estaduais. No âmbito do município, nós temos a Secretaria Municipal de Educação, os conselhos municipais de educação e etc.
Também dentro desse tema da estrutura e funcionamento da educação escolar, que nós estamos falando, né? Não só da educação básica, mas em nível geral, também se destaca a importância do espaço físico escolar, certo? A infraestrutura é um componente fundamental no resultado da qualidade da educação como um todo. Então, quando a infraestrutura, né, de uma escola, que é uma questão básica, ela não é preenchida, ela não é de qualidade, quando ela é ignorada, além de acarretar os profissionais da educação certo desconforto para a realização do trabalho, mantém esses profissionais de mãos atadas para o efetivo exercício do ensino. Então, nós, enquanto docentes, vocês, enquanto estudantes, vocês sentem, todos nós sentimos na pele, certo? Quando uma infraestrutura, não só física, principalmente, não está de acordo, quando ela não é ignorada, muitas vezes compromete o trabalho docente, o processo ensino-aprendizagem, certo? Tem esses autores aí, o Moran, Silva, Andrade, Queiroz e outros, que dizem que existem duas razões para se estudar a infraestrutura da escola. A primeira trata das condições físicas de trabalho, que diz respeito aos meios disponíveis para um trabalho mais confortável, menos desgastante, que seja mais prazeroso, mais produtivo e saudável para o trabalhador. E a segunda razão é de que estamos falando de educação, que é um trabalho de uma importância inegável. Todos têm acordo sobre isso, certo? E falando de educação, nós devemos estar atentos à questão da infraestrutura, que está relacionada com a melhor qualidade de ensino, ok? Então, muito se fala de qualidade, certo? Aos professores, a sociedade exige aos professores a responsabilidade de efetuar uma educação de qualidade. Mas o que envolve uma educação de qualidade? Então, esses autores que eu citei anteriormente, eles colocam 3 variáveis, certo? Importantes, que estão relacionados com o educador, com o professor, certo? Uma organização inovadora, aberta, dinâmica, com um projeto pedagógico coerente, alerta, participativo, com infraestrutura adequada, atualizada, confortável, com tecnologias acessíveis, rápidas e renovadas, certo? Isso aí é uma variável importantíssima. Uma outra é uma organização com docentes bem preparados, intelectual e emocionalmente, que tenham uma boa comunicação, que ajam de forma ética, que sejam bem remunerados, motivados e com boas condições profissionais, certo? Então, um espaço, um ambiente escolar onde haja circunstâncias favoráveis a uma relação efetiva com os alunos, que facilite conhecê-los, acompanhá-los, orientá-los e etc. Então, o espaço escolar, ele também é importante. Nas discussões sobre o currículo escolar, os estudiosos da área costumam falar que o espaço físico, a arquitetura da escola também é currículo, né? Esse espaço ele deve ser atrativo para os alunos, de forma que eles possam sentir-se à vontade para desenvolverem suas atividades socioeducativas e desenvolverem seu pensamento crítico,
Então, o espaço escolar também forma personalidades e representações. Então, pode-se considerar o espaço escolar como um forte potencial para o desenvolvimento de atividades cognitivas e motoras, tornando-se assim cenário de múltiplos interesses. Então, é importante analisar o espaço escolar como um fator importante para que se possa compreender sua relação com a aprendizagem. Uma escola sem uma estrutura física adequada pode criar no aluno um quadro mental de abandono, de desvalorização da educação pelo Estado e até mesmo pela sociedade. Então, o espaço escolar não é apenas um continente, um recipiente que abriga alunos, livros, professores, no local em que se realiza a atividade de aprendizagem. Mas é também um conteúdo, ele mesmo é educativo. Então, a escola é mais do que 4 paredes, né? É mais do que cimento, piso, pilar, que mais? Telhado. A escola é clima, é espírito de trabalho, é produção de aprendizagem, relações sociais de formação de pessoas. O espaço tem que gerar ideias, sentimentos, movimentos no sentido de busca do conhecimento. Tem que despertar interesse em aprender, além de ser algo alegre, aprazível e confortável. Tem que ser pedagógico. O aluno aprende dele lições sobre a relação entre o corpo e a mente, o movimento e o pensamento, o silêncio e o barulho do trabalho quem constrói conhecimento. Certo? Isso é uma citação de Silva. Silva é citação de citação. Silva citando Silva Andrade Queiroz citando Davis, certo? Então, gente, aí as nossas referências, onde nós nos embasamos para fazer essa aula sobre a importância, estrutura e funcionamento da educação básica. Então, por que essa aula aqui é importante sobre a estrutura e funcionamento da educação básica? Além de vocês conhecerem como se organizam os sistemas, né, de ensino e os níveis, modalidades, né? Trazendo à baila a própria LDB 93, 94, 96, essa discussão sobre a infraestrutura escolar, além, né, da parte física, mas também como é importante as normas e o espaço físico, né? Fazer esse destaque para que vocês, munidos, né, desse entendimento, dessa teoria, do que diz esses autores, vocês possam, quando for fazer a observação da escola, campo onde vocês irão atuar, que vocês possam fazer essa caracterização da escola e discutir no próprio relatório de vocês como vocês observaram esse espaço físico, certo? Como é que se dá essas relações nesse espaço físico da escola, certo? E também, não só em termos de estrutura física, mas a questão administrativa, a questão do funcionamento, de uma forma geral. Então, a nossa aula, o objetivo foi esse, não é? Da gente analisar certos conceitos de estrutura, de funcionamento, ok? E poder nos instrumentalizar do ponto de vista teórico para fazer a observação da escola. Muito obrigada e até a próxima.